Bom dia a todas e a todos e a todos. Agradeço imenso o convite da Fundação Perseu Abramo e também o acolhimento aqui da Universidade. Agradeço a equipa que preparou e organizou esse evento, em particular ao professor Pomar e a Mila Ferrat, também pelo acompanhamento até aqui. Agradeço também a presença dos meus conterrâneos que estão a estudar aqui e que tiraram o seu tempo para nos acompanhar nessa reflexão. Um cumprimento especial à mesa e também ao meu conterrâneo amigo Rubilson, que, enquanto a nós, é um orgulho daquilo que tem sido o comportamento da juventude guinense e, sobretudo, na emancipação daquilo que são as conquistas de independência e na sua atualização nos dias de hoje. Muito obrigado por estarem aqui. Eu vou falar a partir de 4 premissas históricas de momentos que marcaram a independência da Guiné-Bissau, mas queria começar com um pequeno documentário que peço para ser exibido agora. Declaração sobre a independência da República da Guiné-Bissau. Em nome da República Portuguesa, nos termos do artigo 3º da Lei nº 774, de 27 de julho de 1974, e depois de aprovado o protocolo assinado em Argel em 26 de agosto de 1974, ouvidos a Junta de Salvação Nacional, o Conselho de Estado e o Governo Provisório, declara-se que Portugal reconhece solenemente a independência da República da Guiné-Bissau. Publique-se, Presidência da República, 10 de setembro de 1974, o Presidente da República. Nasce, pois, neste preciso instante, mais uma nação independente. Uma nação de língua portuguesa, de muita tradição cultural portuguesa e com quem Portugal manterá certamente laços de estreita amizade e cooperação. Como podem verificar agora na imagem, trocam palavras informais o Presidente da República Portuguesa e o Major Pedro Pires. Assiste o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves. Muito obrigado. Se eu tivesse 40 minutos, passava mais excertos de filmes e testemunhos, mas como o tempo é exíguo, era só uma parte. Por que é que eu passo esse vídeo? É sobretudo a necessidade de mantermos uma vigilância com a história e uma postura crítica em relação àquilo que nos é dado como informação. Isto é uma falsa informação. A nação guinense não nasceu com o reconhecimento da independência por parte de Portugal. Antes das independências, lutas de libertação. A Guiné-Bissau fez durante 11 anos luta de libertação armada e que derrotou o exército colonial na Guiné-Bissau e acabou com o império colonial português em África, obrigando Portugal a reconhecer as independências de todas as outras nações que estavam sob o jugo colonial. E mais, a pessoa que vocês viram assinar a Declaração de Reconhecimento da Independência, o general António Spínola, que foi depois o presidente de Portugal, trazido pelo movimento das Forças Armadas com a Revolução dos Cravos, ele foi o principal derrotado na Guiné-Bissau como governador da província da Guiné. Portanto, é a luta de libertação nas ditas colónias portuguesas que levou a 25 de Abril e não 25 de Abril que reconheceu as independências. Portanto, esse é o primeiro facto histórico. Portugal não deu a independência, Portugal reconheceu que o processo da luta levou a com que tirasse as suas tropas e mais, as suas tropas
também africanizadas, porque Portugal teve o maior exército colonial de homens negros em África, que estava a utilizar exatamente para esse seu esforço de continuação da colonização, quando tinha dissidências e resistências ao nível da própria metrópole. E mais, Portugal conseguiu implantar uma força, no caso da Guiné-Bissau, constituindo aldeamento aos novos territórios urbanizados em torno de grandes acortalamentos. Ou seja, utilizou as comunidades locais como escudo para fazer a guerra. Portanto, a presença efetiva do nascimento de uma nação em língua portuguesa é uma falsa questão. Quando Portugal perdeu a guerra na Guiné-Bissau, só havia 14 pessoas com ensino superior na Guiné-Bissau. E mais de 98% da população guinense não falava português. A língua nacional da Guiné-Bissau chama-se crioulo guinense. Portanto, o facto histórico, como é trazido, como é narrado, muitas das vezes não corresponde àquilo que é a realidade histórica, ao mesmo tempo, o lugar daqueles que, de facto, são elementos decisivos da própria história. E aqui volto a falar sobre o Spínola para fechar. Não foi o Spínola que deu a independência a nenhum dos países africanos. Pura e simplesmente, com o 25 de Abril, eles foram obrigados a reconhecer que o projeto colonial não era sustentável. Até porque, tanto para a Guiné-Bissau e os outros, havia uma corrente na sociedade portuguesa até hoje que defende a autonomia e não a independência. O que é que isso significa para a construção de um Estado como a Guiné-Bissau? Quando se dá a independência, a partir de um processo colonial que também afastou os guineenses de toda a administração do seu território, do ponto de vista formal, nós fomos encontrar um Estado colonial herdado como modelo, mas vazio em termos de talentos e recursos humanos. Não havia administradores que conhecessem o modelo do Estado, quer colonial como pós-independência, para a administração do território. Então, no caso da Guiné-Bissau, houve uma ruptura em termos de projeto de construção da nação, pós-independência, derivado por dois elementos. O primeiro elemento é que o assassinato de Amílcar Cabral não permitiu uma discussão que levasse o projeto binacional de unidade de luta em Cabo Verde, entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, para a manutenção de um projeto político binacional. Facto disso é que nenhum presidente da República de Cabo Verde veio da Guiné-Bissau e nenhum ministro da Guiné-Bissau foi para Cabo Verde, mas houve ministros cabo-verdianos que estiveram na Guiné-Bissau a partir do projeto de unidade de luta que definiu a própria Revolução. Então, o Estado binacional manteve-se enquanto um foco, mas ela não se concretizou enquanto projeto político. E o Estado, enquanto modelo colonial herdado da administração portuguesa, foi adotado como princípio orientador da própria administração. Isso criou uma confusão enorme do ponto de vista da identidade do próprio Estado. E, a partir dos anos 70, houve dois elementos fundamentais, do meu ponto de vista. O primeiro momento foi um momento ideológico, no qual o Paulo Freire é convidado a ir à Guiné-Bissau para trabalhar com o outro intelectual, o Mário Pinto de Andrade, e outro intelectual guinense também, Mário Cabral, que era ministro da Educação, para refundar o processo da construção da identidade nacional pós-independência, aquilo que é falado como homem novo, da endogenização curricular e também como é que isso podia influenciar o próprio investimento em termos de talentos humanos. Um segundo momento foi, sobretudo nos anos 80, também com o contributo do Brasil, com a ida de um conjunto de planificadores, sendo o mais popular o Dalis Daubor, que participou juntamente com o Ministério do Plano para a concessão de programas de médio e longo prazo para redefinição daquilo que eram as linhas orientadoras econômicas, atendendo que a economia da colonização foi sempre uma economia de exportação, de exploração e muito voltada para o mercado ocidental. Esses dois elementos permitem constatar de que, efetivamente, a Guiné-Bissau teve um percurso de independência, ou seja, de soberania, apenas de 10 anos, de 74 a 84, onde, ao contrário das 14 pessoas com licenciatura ou graduação em 1974, em 84 já havia mais de 280 pessoas com formação superior. O sistema do ensino foi alargado no território nacional, o sistema da saúde, o sistema, por exemplo, da produção, e também a estrutura administrativa. Havia efetivamente um Estado que pudesse permitir a reorganização da sua vida. Mas isso também tem um preço, né? Porque, ao contrário de outras nações, sendo um Estado ou uma nação que foi fundada na guerra, quando se deu a independência, adotou-se o regime de partido único
que tinha que enfrentar não só os condicionalismos econômicos, mas também toda a ideia de insegurança, da tentativa de recuperar a dita nação ultramarina, com a presença dos comandos africanos, e isso levou também a um maior endurecimento do próprio regime, tanto numa primeira fase, onde o presidente Luís Cabral tinha mantido o seu poder na base de um sistema de polícia política, como na fase do primeiro golpe de Estado de Nino Vieira, que manteve o regime baseado no poder dos militares. Isso foi extremamente difícil para manter um quadro aberto à sociedade civil e teve uma maior dificuldade de se manter quando, em 1984, devido às questões do serviço da dívida, da desvalorização da moeda, do aumento da inflação e também do falhanço do modelo econômico socialista internacional, sobretudo a queda depois do muro de Berlim, a Guiné-Bissau foi obrigada, em 2 momentos, a aceitar 2 pacotes que mudou completamente o seu destino. Em primeiro lugar, o Programa de Ajustamento Estrutural, liderado pelo Banco Mundial e FMI, que privatizou os serviços públicos, diminuiu a capacidade do Estado, concentrou o Estado, acabou com a diversificação agrícola, trabalhou numa lógica de monocultura de renda com a castanha de caju para atração de divisas e pagamento de serviços de dívida, provocou maior deserção a nível da administração pública, com os quadros mais valiosos tendo sido declarados como extremamente caros e afastar a administração pública, e foram buscar os tecnocratas que iriam implementar, com toda a linha, o programa das ditas reformas, que teve um impacto brutal ao nível da economia, provocou êxodo rural, levou à falência do sistema de ensino, levou à falência do sistema produtivo e econômico. Eu vou dar um exemplo muito prático em termos, por exemplo, do sistema do ensino. Na minha infância, eu tinha, no primário e secundário, tínhamos 8 horas letivas na escola. Com o programa de ajustamento estrutural, passamos para 4 horas letivas e ensino por turno. 7 para as 11, 11 para 1, enfim. E depois, numa demanda maior, em termos de população com idade escolar, que ficava fora do sistema educativo. Cerca de 30% das crianças de idade escolar não conseguiam entrar no sistema educativo. Disciplinas como história, como, por exemplo, um trabalho produtivo que permitia fazer as cantinas escolares a partir das hortas escolares e não a importação dos produtos alimentares, como o Banco Mundial fez, era o que existia. O programa de educação cultural, ensino, voltado para aquilo que era todas as valências do conhecimento, da identidade e da missão formadora da educação que sentido da escola tinha. Isso tudo foi retirado e o currículo ficou completamente esvaziado. Isso marcou determinadamente a sociedade guinense, porque logo a seguir, em 1991, devido às contingências econômicas, o Clube de Paris, que é a linha que orienta a ajuda pública ao desenvolvimento, através da declaração do presidente François Mitterrand, obrigou a todos os outros países que quisessem beneficiar da ajuda pública ao desenvolvimento para aderir à democracia. Então, a última vaga de democracia em África, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, entraram dentro do sistema democrático a partir do condicionalismo da ajuda pública para o desenvolvimento que veio do Clube de Paris, não enquanto um consenso nacional que levou a uma possibilidade de discussão de qual é o modelo político a qual se orienta. Resultado, na Guiné-Bissau, naquela altura, nós tínhamos menos de 60% da população com ensino superior, a educação democrática não foi debatida como elemento público e levou a uma maior disputa do poder pelo poder e não pelo serviço que o poder pode fornecer à sociedade. A configuração dos partidos políticos não seguiu uma matriz ideológica a qual podíamos identificar exatamente quais eram os campos, mas todos eram os partidos que viam no Estado enquanto uma entidade a ser capturada para recuperar os recursos e prestar serviços a grupos e não propriamente à sociedade. Isso levou, em 1996, a um asfixiamento econômico, porque os partidos eram tantos, todos estavam dentro da estrutura do Estado, ou seja, a partidarização do aparelho administrativo, que a moeda nacional já não respondia à capacidade também que o país tinha em termos de crescimento. Aí fomos obrigados, mais uma vez, a entrar no mercado regional da UEMOA, União Económica Monetária da África Ocidental, que são um conjunto de 16 países que assumem o franco CFA como moeda da sub-região. Esse franco CFA tem a sua reserva no Banco Paribas de Paris e 20% dos royalties anuais dessa moeda vai para a França. Portanto, ou seja,
perdemos a autonomia política em 84, em 96 perdemos a autonomia econômica. E quando chegamos a 98, dá-se um conflito político-militar, devido à crise do próprio sistema político, a crise do regime, e após esse conflito político-militar, nós entramos na crise do próprio Estado. Essa crise do Estado foi mediada por 3 instituições, Nações Unidas, a CEDEAO e a CPLP, que criaram gabinetes permanentes na Guiné-Bissau para a estabilização no país. Ou seja, passamos a ter a tutela política, a tutela econômica e a tutela militar. Okay? Essa combinação da tutela, do meu ponto de vista, desestruturou completamente aquilo que é hoje o Estado da Guiné-Bissau. Asfixiou qual é a visão da construção da nação, asfixiou qual é o potencial econômico da Guiné-Bissau. Aqui abro parênteses, Guiné-Bissau é a segunda maior reserva de biodiversidade da África Ocidental, tem 210 variedades de peixe, tem um clima tropical com chuvas durante 6 meses, de maio a novembro, a superfície é completamente plana, tem mais de 107 variedades de arroz, tem todos os cereais. A Guiné-Bissau não tem uma produção autossuficiente de arroz, a Guiné-Bissau importa o pescado e a Guiné-Bissau exporta em regime de monocultura castanha de caju como seu único produto. Em contrapartida, a Guiné-Bissau emite licenças de pesca para a União Europeia, para a China, para a Rússia, para a captura de peixe. A Guiné-Bissau tem um mercado de turismo natural mais importante da África Ocidental, que é dominado pela França. A Guiné-Bissau, neste momento, tem a exploração de minérios como areia pesada, como bauxite e também de petróleo, pelas 5 potências que estão no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, a visão geoestratégica que a Guiné-Bissau aporta ao mundo, ela acaba por ser também a sua própria prisão para interesses estratégicos capturarem o sistema e utilizar o regime como elemento que lhes dá uma fatura que permite ter acesso a esses recursos e, em contrapartida, uma desgovernação total daquilo que é o sentido do Estado, serviço público prestar à população e a continuação do processo de independência da Guiné-Bissau. Ou seja, neste momento, nós temos todos os órgãos da soberania da Guiné-Bissau ilegais, disfuncionais, extemporâneos, mas a comunidade internacional mantém essa cobertura, essa estrutura, mesmo mediante todos os processos de violação dos direitos humanos, de abuso e de também violação da Constituição. Com isso, quero dizer que, para concluir, o projeto de independência não é um projeto acabado, mas foi o projeto mais bem conseguido na história da Guiné-Bissau para a construção da sua trajetória de transformação estrutural e, ao mesmo tempo, para a construção do referencial na qual todos se orgulham como parte integrante. O processo pós-independência, sobretudo a partir das reformas econômicas, políticas e militares, é o elemento que afasta todos os guineenses daquilo que é a matriz da própria propriedade do Estado e coloca a comunidade internacional enquanto um grupo de interesses que vai julgando consoante as suas necessidades e prioridades, salvaguardando também aquilo que é a imagem que se quer colocar de um país como um país de instabilidade. Vou dar um exemplo. A Guiné-Bissau fez 5 eleições e teve 10 presidentes e, ao mesmo tempo, teve 10 golpes de Estado. E todos os golpes de Estado tiveram uma ingerência externa. Mas, por outro lado, é o país da África Ocidental com menor índice de violência urbana e, ao mesmo tempo, onde, do ponto de vista da capacidade de acolhimento interno mais diferente, nós tivemos guerra civil durante 11 anos, não houve nenhum campo de refugiados. Porquê? Por 2 motivos. Porque, culturalmente, a comunidade, a sociedade integrou os seus agentes, mas, ao mesmo tempo, porque os saberes e a capacidade de comunidades locais permitiu salvaguardar a saúde dos serviços de ecossistemas e as pessoas tiveram acesso a bens alimentares no estado natural. A combinação desses 2 elementos mostra que, se depois da independência nós tivéssemos adotado um modelo endógeno de construção democrática a partir daquilo que eram os valores e toda a estrutura das entidades tradicionais locais dentro do aparelho do Estado, nós podíamos ter uma diferença entre aquilo que é o contínuo do Estado colonial, um Estado extrativista e aquilo que podia ser um Estado de serviço, ao mesmo tempo, aquela noção que foi construída como construir a paz e no progresso e, ao mesmo tempo, trazendo a sociedade como protagonista da sua própria história. Como um elemento de esperança, para terminar, posso dizer que nós temos 3 grupos que estão a tentar fazer o processo de independência uma construção permanente. Em primeiro lugar, as mulheres,
que estruturam tudo aquilo que é a vida econômica hoje na Guiné-Bissau. As mulheres estão na vanguarda da capacidade do financiamento dos serviços públicos, saúde, educação e, ao mesmo tempo, a proteção social, através da economia da vida, que aqui ou em outros lugares chamam de economia informal. Eu tenho trabalhado muito sobre esta questão de economia da vida, que é a ligação entre a comunidade, também a valorização dos saberes tradicionais, culturais e a gestão da biodiversidade, integrando como parte desse processo. As mulheres estão na vanguarda desse processo enquanto guardiãs desses modos de vida. Um segundo grupo, que são os jovens. Neste momento, cerca de 60% da população guinense tem entre 14 e 24 anos. Eles estão a fazer diferença em tudo aquilo que são processos de participação política, tanto na construção do debate público como em termos de decisão. Eles acabaram com as bases partidárias e estão a trazer tudo o que é a transformação, o direito à liberdade, à justiça e à esperança como um elemento de debate público no espaço político. Em terceiro lugar, a diáspora guinense. Depois do conflito político-militar 98-99, a Guiné-Bissau, que não tinha tradição da migração, para ser um país da imigração, e Guiné-Bissau agora faz parte do top 10 dos países que mais recebem remessas dos imigrantes. E para dizer que 90% na primeira fase dos imigrantes guinenses eram Europa, mas neste momento temos mais de 50% dos imigrantes guinenses em África. E com um dado novo, a ajuda pública ao desenvolvimento caiu e as remessas de imigrantes aumentaram. Ao nível global, a ajuda pública ao desenvolvimento está na ordem de 40 mil milhões de dólares e as remessas de imigrantes estão na ordem de 60 mil milhões. Na Guiné-Bissau, agora a balança também é de 60-40, ou seja, é possível financiar um processo de transformação a partir de mobilização econômica daquilo que são as entidades e ativos africanos, combinando tanto a valorização daquilo que é patrimônio cultural, mercado local, produção de conhecimento e investimento no talento humano, para gerar um novo quadro político e um quadro administrativo que forneça os serviços a toda a comunidade. Portanto, essa é a trajetória da Guiné-Bissau. Muito obrigado.